Que a graça e a paz de Jesus e o amor de Maria, nossa mãe, seja com todos nós. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, faça a sua inscrição e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Meus irmãos, eu fiquei alguns dias aí sem abastecer o canal com novos conteúdos porque eu estive em uma viagem missionária para o estado de Goiás. Estive em Aparecida de Goiânia, na paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, com meu amigo Padre Luiz Augusto, um santo e abnegado servo de Deus. E também estive em Goiânia no grupo de oração Orando com Poder com meu amigo Sérgio Arocas, lá na Basílica da Sagrada Família. Eu quero agradecer aí todo o carinho com que eu fui recebido por todos os irmãos e também quero agradecer as orações de todos vocês, pois esse é o combustível que me ajuda a ir cada vez mais longe. Queridos irmãos, nesses dias Nossa Senhora está reunindo seus filhos que estão perdidos e espalhados pelas seitas e pelas heresias. É um momento da história da Igreja em que a fé está sendo atacada de uma forma massiva. E muitos estão sendo levados pelo desânimo, pelo cansaço, pela fraqueza. E Deus quer nos encher do seu Espírito Santo para que possamos estar repletos de ânimo, de fortaleza, de coragem para anunciar a salvação. Por isso eu quero convidar você nesse momento para acompanhar comigo o testemunho da irmã Beatriz. Acompanhe e veja o que Deus fez na vida dela. Relatos de uma ex-protestante que se converteu ao catolicismo. Esses dias eu postei aqui no TikTok um vídeo que viralizou. Bateu mais de 100 mil visualizações e tem vários comentários e tal. E algumas pessoas vieram falar comigo, perguntando como foi esse processo, que estão passando pelo mesmo processo, como foi, o que eu tive que fazer, enfim. E aí decidi fazer esse relato. Então vamos lá, né? Em 2021, depois de muitos anos afastada da igreja, eu passei minha adolescência toda, quase toda não, minha adolescência toda afastada da igreja. Eu ia pra igreja pequenininha, eu cresci no meio protestante, porém meus pais eles não são da igreja. Eu ia pra igreja com a minha avó. Logo no início da adolescência me afastei e passei toda a minha adolescência e início da vida adulta fora da igreja, né? E em 2021 eu decidi voltar pra igreja e tal, e voltei. Esse mesmo ano, passei o ano inteiro, né, na igreja evangélica, e nesse mesmo ano ainda me batizei, onde eu congregava, né, que eu não era batizada, e segui, até chegar a 2022. Em 2022, logo no iniciozinho, já comecei a ter aquela chama, sabe, pra estudar mais sobre o catolicismo. Meu casamento estava marcado para abril, e vamos lá, deixa eu explicar essa parte do casamento antes de prosseguir. Eu conheci o meu esposo, ele era católico e eu, evangélica, protestante. E aí, quando a gente começou a namorar, tanto ele como eu estávamos afastados de ambas as igrejas, né? Ele da igreja católica e eu da evangélica. E seguimos, isso nunca foi algo que atrapalhou a gente, porque a gente nem levava a sério, né? A parte da religião, nem eu ia pra igreja, nem ele. Até a gente casar, mas aí eu vou chegar lá. Continuando, meu casamento estava marcado para abril de 2022. Em janeiro de 2022, eu cheguei pra minha amiga, que foi importantíssima nessa caminhada, nesse meu processo de conversão, porque nós duas trabalhávamos juntas. E nós, a gente trabalhava em regime de plantão, né? Então, todo plantão, a gente conversava sobre nossa fé. A minha parte e a dela. E era uma conversa edificadora, sabe? Não era algo, a gente não criticava uma coisa ou outra. A gente tinha dúvidas e das dúvidas surgiam as discussões saudáveis, né? E a gente passava o dia conversando. Essa época foi maravilhosa, a gente passava o dia conversando mesmo. E ela tinha dúvidas, eu tirava. Eu tinha muitas dúvidas e ela tirava. Até um tempo que começou a não fazer mais sentido. E aí, em janeiro de 2022, eu cheguei pra ela perguntando como seria se eu me casasse pela igreja católica, visto que eu não era católica, nunca fui a uma missa, nunca tinha ido a uma missa.
nem nada. Não sabia de nada da Igreja Católica, assim, né? O fato de participar e tudo mais. Sabia das coisas que ela me dizia, né? Algumas coisas eu já sabia. Passou janeiro, chegou meu casamento. Casei pela igreja evangélica, né? Com o pastor. Meu esposo, ele não se importou porque, como eu falei, nós não ligávamos pra nossa religião, justamente porque a gente estava afastada. E na época que eu voltei, só eu voltei, né, para a igreja evangélica. Ele ficou sem voltar. E prosseguimos o namoro assim, né, o noivado e tudo mais. E aí eu casei com o pastor da igreja que eu congregava. E ele não se importou. Até que, depois de uns 2 meses de casada, eu só fui à igreja, depois que eu me casei. Umas 2 vezes, porque tudo deixou de fazer sentido, né? Eu perdi a vontade de ir para os cultos porque não fazia mais sentido para mim. E aí, em junho de 2022, eu fui à missa pela primeira vez. E aí, gente, quando eu fui à missa pela primeira vez, né, que eu cheguei pro meu esposo dizendo que estava com vontade de conhecer a missa, de saber como é. E eu nunca tinha tido essa vontade, nunca tinha ido à missa, enfim, nada sobre a Igreja Católica eu me interessava. Aí ele estranhou, porém fomos, né? Foi tranquilo, assim, ele estranhou, porque eu nunca tinha o chamado pra ir à missa nem nada, mas fomos. E quando eu cheguei lá, eu chorei, sabe? Eu me emocionei de chorar. Simples assim. Desde então, fui indo pras missas. Obviamente, eu não ia todo domingo, nem ele. Tipo assim, ele era católico, mas, como eu falei, né? Ele estava afastado, então ainda não era o momento dele voltar. E eu vou chegar nessa parte. Mas, assim, a gente foi indo. Ia um domingo ou outro, perdido. Mas íamos, e eu já não ia mais para os cultos, né? E aí, chegou 2023. Em junho de 2023, um ano depois que eu fui à missa pela primeira vez, e foi um ano mesmo, foi um ano certinho, quando eu tava fazendo um ano que eu tinha ido à missa pela primeira vez, eu tive uma experiência com Deus. Foi uma coisa assim, que ele me pediu coragem, porque esse tempo todo, eu ia para as missas e tudo mais, eu já acreditava que o catolicismo era realmente onde eu deveria estar, acreditava nisso, mas eu tinha medo, receio, porque eu não sabia o que as pessoas pensariam, meus pais que não são católicos, né, também pensariam, então tipo, isso me travava muito. E nesse dia, né, quando estava fazendo um ano que eu tinha ido à missa pela primeira vez, eu tive uma experiência maravilhosa, que foi que eu senti como Deus me chamando para ter coragem, porque já não havia mais dúvidas. Eu estava sentada na minha cama, mexendo no celular, normal, vendo as coisas assim, e aí me deu aquele negócio de ir atrás para saber quando foi que eu comecei a pesquisar sobre o catolicismo. E quando eu vi, tinha feito um ano que eu tinha ido à missa pela primeira vez. E foi uma coisa puxando a outra. E aí eu senti que Deus estava me chamando para ter coragem, me pedindo para ter coragem. Porque já não tinha mais dúvidas, já não havia mais dúvidas, né? Então, tipo, era meio que ele estava dizendo assim: minha filha, você está esperando o quê? Né? Já está aí na sua frente, a verdade já está aí na sua frente. Você agora só precisa de coragem. E aí, depois desse dia, eu fui atrás de saber como faz para poder receber os sacramentos, né? Como fazer para receber os sacramentos e tudo mais. Fiz uma inscrição para o catecumenato, né? Eu tinha me batizado, né? Detalhe aqui, porque no vídeo que eu postei que viralizou, houve muitas dúvidas de eu ter me batizado 2 vezes. Pois bem, eu me batizei 2 vezes, porque me batizei pela igreja evangélica, porém, a igreja ela se considera independente, né? Eu não sei, até hoje eu não sei que denominação ela faz parte. E aí isso fez com que a igreja católica tivesse dificuldade de validar meu batismo. E também eu não tinha como comprovar que eu me batizei em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, né? Que tem que ser batizado. E aí eu não tive como comprovar isso. Então achamos melhor e mais fácil eu me batizar novamente. E aí assim fiz, né? Fiz o catecumenato
Me batizei, fiz crisma e primeira comunhão, tudo numa noite só, né? Na Vigília Pascal de 2023. De 2003 não, de 2024. E aí, recebi os 3 sacramentos. Mas faltava um, que é o do matrimônio. Como eu já tinha casado pela igreja evangélica, e meu esposo era católico, mesmo que não praticante, né? A igreja não reconhecia o meu casamento também. E aí, eu recebi os 3 sacramentos, né? Na Vigília Pascal de 2024, e quando foi em setembro de 2024, do mesmo ano, nós recebemos o sacramento do matrimônio. E aí eu sou casada pela Igreja Católica, eu sou realmente casada. Enfim, recebi os sacramentos, né, todos os sacramentos. Tive meu filho. Meu filho, ele é batizado, batizei ele também ano passado. E somos uma família católica. Meu esposo, ele voltou a frequentar a missa e a praticar, né, sua religião. E uma coisa levou a outra, né? Tipo assim, a minha curiosidade para conhecer a missa, a minha conversão fez com que ele também voltasse a frequentar a missa, né? A praticar sua religião de fato. E meu filho é mais católico do que nós dois juntos. E meu filho tem 1 ano e 4 meses e já entende o que é missa, já sabe que o momento da missa é um momento diferente. E é isso, meu relato de conversão é esse. Dessa forma, meus irmãos, Deus quer fazer na vida de milhares de pessoas. Deus quer restaurar, Deus quer curar, Deus quer transformar. Não existe ninguém cuja conversão é impossível. Basta a nossa oração, basta a nossa intercessão. Como eu disse no início, Nossa Senhora está trazendo seus filhos de volta e todos virão, tenha certeza disso. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, que você tenha um dia abençoado, é o desejo do meu coração, no nome de Jesus.